Nesse vídeo eu vou falar sobre a próxima leitura que vai acontecer na nossa área de membros, não perde isso. Oi gente, tudo bem? Para quem não conhece ainda, aqui no YouTube eu tenho uma área de membros e que a gente tem um grupo em que a gente se propõe a juntos ler livros difíceis. Eu vou deixar um vídeo de apresentação aqui embaixo para vocês. E a gente acabou de finalizar Paraíso Perdido, que foi uma leitura realmente incrível. A área de membros, ela custa R$ 2,99 por mês. E quando você entra, você tem acesso a todo o conteúdo que já aconteceu. Então, toda a leitura de Paraíso Perdido está lá. Acho que foram mais de 14 vídeos que a gente conversou sobre John Milton, contexto histórico, outras leituras de apoio, aquele livro do C.S. Lewis, Prefácio para Paraíso Perdido. A gente leu Gênesis da Bíblia, a gente leu também Otelo, que tem muita ligação com o Iago, com o Satã que o Milton constrói. Então, a gente fez todo um estudo juntos, um pega na mão do outro, porque eu não sou professora, então a gente está aqui para se desafiar em conjunto. E temos também o nosso chat exclusivo, que a gente conversa, troca ideia, e tudo isso você encontra a partir do momento que você entra na área de membros. E nossa próxima leitura vai ser Paraíso Reconquistado, do John Milton, né? A gente terminou Paraíso Perdido e quis continuar a história, mas a história, uma pode ser lida independente da outra. No Paraíso Reconquistado, a gente vai encontrar os 40 dias em que Jesus passou no deserto e que foi tentado por Satanás. O Milton, ele pega essas histórias bíblicas e os gaps que houve, coisas que a gente queria saber mais e tal. Por exemplo, Paraíso Perdido. Como foi a guerra em que caiu os anjos e como foi toda a expulsão com detalhes de Adão e Eva. Então ele criou, dentro do possível ali, uma história para explicar e acabou entrando no nosso imaginário. Todo o contexto que ele traz, muito do que a gente imagina que foi, está na Bíblia, é o que a gente foi trazendo do próprio John Milton. Então ele fez isso também com os 40 dias do deserto. E aí eu vou mudar aqui para outra tela, que eu vou explicar para vocês o calendário e as leituras extras que a gente vai fazer. Então, mesmo que você não tenha lido Paraíso Perdido, dá para você começar Paraíso Reconquistado com a gente e ainda ter acesso a toda a leitura que já aconteceu de Paraíso Perdido, porque tudo que acontece na área de membros fica lá gravado e vocês têm acesso de forma vitalícia enquanto membros, né? Você pode assinar um mês, você vai ter acesso a tudo, ou você pode ficar com a gente, afinal são R$36, menos de R$36 por ano. Mudei aqui a tela, agora para vocês, estou mostrando o calendário. Nossa leitura, ela começa agora dia 12 de julho, mas a gente não vai começar lendo Paraíso Reconquistado, a gente faz um lendo ao vivo. Eu marco geralmente o horário à noite, em que eu coloco a tela para vocês da leitura e a gente lê juntos o que a gente se propôs. E no caso, a gente vai ler os evangelhos de Mateus, capítulo 4, 1 a 11, Marcos, capítulo 1, 12 a 13, e Lucas, capítulo 4, 1 a 13, porque todos esses foram dentro do evangelho onde fala sobre esse momento que a gente encontra Jesus no deserto. A gente vai ler tudo nesse dia, concluímos junto esse dia, e a gente começa a leitura de Paraíso Reconquistado dia 19, no Lendo ao Vivo, em que eu começo lendo com vocês o início do livro. Depois, cada um segue a sua leitura de forma individual. A gente vai ter um período, acho que 11 dias, mais ou menos, para ler o livro 1 e 2. Paraíso Reconquistado é dividido em 4 livros. Então, a gente vai ler o livro 1 e 2. No dia 29, eu solto um vídeo com vocês detalhado. Quem participou da leitura de Paraíso Perdido sabe que eu paro e reexplico, contando da forma como eu entendi e o que tiver de referências e estudos extras que eu tenho feito, tanto o livro 1 e 2. Depois, a gente começa ali, a partir do dia 30, a leitura do livro 3 e 4. Deixa eu abrir aqui a leitura do livro 3 e 4. E a gente acaba no dia 9 de agosto e dia 10 eu solto o vídeo. A gente vai ter uma semana aí para quem se atrasou e tudo, poder colocar em dia os vídeos, poder colocar em dia a leitura. E no dia 16 de julho, a gente tem o nosso Lendo ao Vivo, em que a gente vai ler o trecho que a gente retira dos Irmãos Karamazov, que é o Grande Inquisidor. Quem não leu Irmãos Karamazov não vai ter problema. O Grande Inquisidor é um
conto, um poema em forma de prosa que o Ivan, que é um dos irmãos Karamazov, escreveu. E ele tá ali na conversa com seu irmão mais novo, Alyosha, ele vai recontar pra gente essa história que ele escreveu. E ela pode ser lido sem independente de spoiler, dentro do contexto do livro Irmãos Karamazov, como uma história separada. Tanto que naquele livro de contos da editora 34, Contos Reunidos, a gente tem lá ele separado. Eu até deixei aqui no calendário a página certinha em que a gente encontra esse conto. E a gente vai terminar de ler tudo e tem relação, porque lá vai falar das 3 tentações que Jesus passa no deserto. Então é interessante para a gente ver onde outra literatura também utilizou essa história e como isso foi trabalhado. Beleza? A gente faz isso. No outro dia a gente começa a leitura de Prometeu Acorrentado, do Ésquilo. Jamile, o que tem a ver isso? É isso que eu quero mostrar para vocês. A gente vai discutir, conhecer Prometeu, conhecer as tentações que ele passa e conhecer o que ele representa ali dentro da história em relação aos homens. Quando a gente fala da mitologia grega, lembrando que Prometeu Acorrentado é uma peça do teatro grego de Ésquilo, uma tragédia do teatro grego de Ésquilo, provavelmente de Ésquilo, né? A gente conversa sobre isso também. No dia 30 de agosto, eu vou soltar um vídeo para vocês sobre Prometeu Acorrentado e no dia 31 a gente se encontra para discutir tudo. Para discutir Paraíso Acorrentado, para discutir os irmãos Karamazov e para discutir Prometeu Acorrentado. Sendo que a gente tem lá o grupo que a gente pode conversar o tempo todo sobre nossas pesquisas, nossos estudos, o que a gente está lendo. Então eu te convido para participar da área de membros, para a gente poder fazer esse estudo aqui e ainda você ter direito a acessar todo o conteúdo de Paraíso Perdido que a gente fez. Eu tô colocando aqui toda a nossa playlist em que a gente leu de Paraíso Perdido para vocês verem o que vocês vão ter acesso. Então tem o primeiro vídeo que é Edições e Procurando Paraíso Perdido na Minha Biblioteca, em que a gente vai falar sobre as diferenças de traduções, por que eu dei preferência a uma tradução X em relação a outra, que é um gosto muito pessoal, tá? Depois a gente teve um vídeo que foi um panorama de Gênesis, em que a gente falou passo a passo tudo que era importante para Paraíso Perdido em relação a Gênesis, que é basicamente o capítulo 1 ao 11. Mas a gente falou também um pouquinho mais depois, até porque no final lá de Paraíso Perdido, ele vai citar até Êxodo, vai longe. E aí depois a gente teve 2 lendo ao vivo, e que eu fui lendo o poema para vocês, explicando, para vocês ganharem ritmo. Depois a gente teve um vídeo de biografia do John Milton com contexto histórico. E aí a gente teve 6 vídeos em que eu ia explicando detalhadamente a cada 2 livros, ia recontando a história e trazendo as referências. A gente pegou aqui referências de Frankenstein. A gente pegou aqui algumas outras referências importantes dentro do livro, algumas outras relações. A gente conversou muito sobre o livre-arbítrio de Santo Agostinho. A gente conversou um pouco também sobre as referências da mitologia grega. A gente foi trazendo o que a gente podia de história ou de coisas complementares para enriquecer a nossa leitura. Sempre, como eu falo, juntos, né? Porque vocês me ajudam demais. E a gente teve a resenha de Otelo, em que eu fiz essa relação do Iago, do Otelo, com Satã do Milton, baseado nos estudos do Harold Bloom, e também a resenha do Prefácio para Paraíso Perdido, que é um livro do C.S. Lewis, e o nosso debate. Então, tudo isso você encontra também lá na área de membros. Então, mais uma vez, te encontro lá e muito obrigada.